Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Aderbal e nesse episódio, que é o segundo episódio da nossa série sobre VFX, onde eu vou mostrar na prática como construir um holograma interativo utilizando o Adobe After Effects, nós vamos trabalhar a parte do tracking, que é justamente como é que vocês vão encaixar certinho o holograma em cima do vídeo que foi gravado lá com o celular. Então, se você chegou agora e não viu o primeiro vídeo da série, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link para você assistir. E se você está gostando dessa série e também de outros vídeos que eu já postei no canal, quem sabe você não clica aí no Valeu Demais, dá sua contribuição para que os nossos vídeos fiquem cada vez melhores. Segue também a gente nas nossas redes sociais pelo @a3d.tut. Aproveita também, deixa seu comentário que a gente precisa saber da opinião de vocês e a partir daí construir vídeos cada vez melhores. Então vamos lá direto para o conteúdo. Então, nessa aula eu vou partir do vídeo já limpo, que é justamente o que eu mostrei para vocês na aula passada, como remover as referências que são importantes quando você não tem uma outra maneira de passar as informações para o computador poder fazer o rastreio da imagem. Eu vou clicar agora na imagem que a gente preparou na aula anterior e vou arrastar aqui para nova composição a partir de uma gravação. Primeiro você deve verificar aqui no menu Janela se a opção Controlador já está ativada. Se ela já estiver ativada, você vai visualizar aí na sua área de trabalho o painel do controlador. Então você vai selecionar a camada que contém aqui seu vídeo e vai clicar em Controlador de câmera. Esse processo ele pode levar mais ou menos tempo, dependendo das características do seu vídeo e também das configurações do seu computador. Como você vai ver, esse processo ele ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, ele vai analisar o seu vídeo buscando pontos de referência para conseguir localizar a câmera ou o celular que você utilizou para fazer a gravação do vídeo. E com essa informação, ter a possibilidade de inserir elementos na cena como se eles estivessem de fato inseridos dentro do vídeo. Pronto, ele finalizou o processo e vocês já podem visualizar aqui vários pontinhos coloridos que são justamente as referências que ele conseguiu rastrear. E uma outra coisa que vocês podem ver é esse elemento que parece um alvo. Então você pode ajustar o tamanho, caso esteja muito pequeno ou muito grande, vindo aqui em tamanho do ponto de controle, e aí você pode aumentar ou diminuir esse valor. No meu caso ele está com um tamanho muito bom, eu vou permanecer assim. Eu já fiz outros vídeos antes sobre rastreio, mas nesse caso aqui há uma necessidade de que ele seja muito preciso, porque eu não vou colocar um objeto num local qualquer da cena. O objeto que eu vou colocar tem que ser encaixado certinho com alguma coisa que já existe no vídeo. Por isso eu vou mostrar para vocês aqui, vou passar algumas dicas de como é que você consegue fazer isso com muita precisão. Primeira coisa, a gente deve procurar uma região que tem bastante ponto de referência. Nesse caso aqui é o teclado. Só que o teclado ele fica um pouco distante do objeto que eu quero encaixar aqui meu elemento virtual aqui no meu vídeo. Como é que eu posso fazer então para que isso fique um pouco mais preciso? Eu localizei aqui esses três pontos que são uma ótima referência, porque eles estão próximos do objeto que eu quero e também estão coerentes com o plano onde eu vou trabalhar. Eu também poderia adiantar aqui o vídeo e buscar outros pontos do vídeo onde eu tivesse também uma boa referência, às vezes funciona muito bem. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher a opção de criar sólido e câmera. Pronto, então ele criou aqui um plano e vocês podem ver que ele não está exatamente alinhado com o que eu preciso. Eu posso fazer alguns ajustes. Primeiro eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou selecionar aqui a camada desse sólido e vou ajustar um pouco o ângulo, porque eu queria que esse ângulo fosse um pouco mais próximo das referências, aqui. A borda do meu teclado, a basezinha aqui do iMac. Então eu vou pegar aqui o plano, é muito importante que você espere aparecer a letra para você poder fazer o giro de forma coerente. Então nesse caso é o eixo Z. Eu posso verificar em outros pontos do vídeo se esse alinhamento parece coerente. Em relação à posição, fica bem fácil de perceber que ele não está bem encaixado com o objeto. Temporariamente eu vou selecionar aqui esse sólido. Vou apertar aqui a letra T, transparência. Vou diminuir um pouco essa opacidade aqui, colocar para 50%, por exemplo, para que eu possa ter uma visualização melhor ali do meu objeto. Tá? Posso também chegar um pouco mais próximo aqui no zoom. E vou movimentar aqui em relação aqui aos diferentes eixos para ver se eu consigo posicionar um pouco melhor. Vou selecionar aqui o objeto, vou apertar a letra P aqui de posição, só para que eu possa acompanhar aqui um pouco as coordenadas, mas eu posso puxar aqui pelas setinhas, tá? Então eu vou tentar primeiro posicionar em relação aqui ao eixo X. Então vou mover um pouquinho nessa direção aqui. Também agora ver aqui em outros pontos do vídeo, possivelmente vou precisar jogar um pouquinho mais para trás aqui também, no eixo Y. Sempre importante esperar aparecer a letra
tá? Para você ver se está movimentando aqui da forma correta, tá? Eu estou usando como base, pessoal, principalmente aqui, ó, o centro, né, do objeto. Eu vou também aumentar um pouco a escala desse objeto, isso não vai ter problema, ele não vai perder qualidade, porque o nosso holograma ele vai ser um vetor, então não vai ter problema nenhum se eu precisar aumentar a escala desse objeto, tá? Vou selecionar aqui, vou apertar a letra S, aqui para Scale, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, 200 de escala. Para ficar ainda mais fácil da gente posicionar, eu tenho uma dica preciosa para vocês. Eu vou criar um objeto que tenha uma forma parecida com um objeto do holograma. Assim a gente vai ter uma referência melhor para poder encaixar. Então, ó, vou aqui no meu menu Efeito, depois aqui em Gerar, e vou escolher a opção Círculo. Ah, ele vai gerar aqui um círculo, dá para ver que não está bem encaixado ainda, né? Mas para ficar ainda mais fácil da gente visualizar, vou aumentar aqui um pouco esse círculo. Vou colocar aqui, por exemplo, com 300 de raio. E também vou colocar aqui para ter um raio e uma borda, vou aumentar um pouco essa borda. Acho que eu vou deixar também aqui uma cor um pouquinho destacada aqui, só para a gente ver como é que fica, né? Um tom de azul aqui. Pronto, dá para ver, né, como eu falei, que não está ainda bem encaixado. Então com o círculo agora fica bem melhor para a gente trabalhar aqui a referência. Eu vou tentar puxar um pouquinho mais para cá, certo? A gente já percebe melhor ali o encaixe com o centro, né? Fica bem melhor mesmo. Dá um preview aqui então, né? Aí pessoal, ficou muito bem encaixado, tá? Ó, não tem importância que o dedinho esteja aparecendo aí por dentro do círculo, né? Como vocês estão vendo, porque isso a gente vai trabalhar na outra aula que eu vou mostrar para vocês como fazer esse recorte. Como ele já está relativamente aqui encaixado, nosso holograma, eu vou aplicar aqui dois efeitozinhos só para a gente ter uma ideia de como é que ele vai ficar depois de pronto, né? Então eu vou selecionar aqui minha camada de sólido, vou aqui no menu Efeito, vou aqui em Estilizar e vou aplicar aqui um brilho, né? Para ele ficar um pouquinho mais interessante. Vou aumentar aqui a intensidade no limite do brilho, vou deixar aqui, por exemplo, com 30. E aqui no raio de brilho vou aumentar aqui bastante, acho que 60 aqui. Deu uma luzinha aqui já. E para ficar um efeito ainda mais interessante, vou fazer o seguinte, vou duplicar aqui essa camada, tá? Com Ctrl D de duplicar. Ficou mais intenso, né, o efeito, mas eu vou cortar para ele ficar só um pedacinho e criar um efeitozinho de giro para a gente ver como é que fica bonito, tá? Então eu vou aqui em efeito, depois aqui em transição e vou colocar aqui essa abertura radial, porque assim, ó, eu posso ajustar aqui, ó, o valor de conclusão da transição, né, deixando aqui só uma parte do efeito, aqui, deixar aqui mais ou menos aqui com 80 mesmo, que já fica um bom valor, né? Vou trocar aqui o modo da camada aqui para adicionar, para ficar mais intenso ali, ó, o efeito. Vou deixar um pouco de difusão na borda aqui, vai ficar bem legal. E vou colocar um efeitozinho aqui de rotação. Eu vou apertar a letra R, aqui a rotação em Z, tá? Começando aqui com 0 voltas, né? E aqui no final do tempo, né, já que eu já vou fazer 15 segundos, então, vou colocar aqui, por exemplo, com 2 voltas. Olha pessoal, ficou muito bem encaixado, ficou bem legal o efeito, já parece que o objeto está funcionando e a gente já está com o nosso vídeo base pronto para os próximos episódios da série. Então não vai perder que vai vir muita coisa legal por aí. E se você não colocou o curtir lá no início do vídeo, aproveita, clica agora no curtir. Se não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho para receber as novidades e não perder nenhuma atualização que a gente faz aqui no canal. Também segue a gente lá pelo @a3d.tut, que lá nas nossas redes sociais a gente tem muitas outras novidades. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!